Pode que alguém dos que me ouve não creia em Deus, mas há uma organização, bota da natureza, bota da inteligência humana, o que for. Essa organização tem alguma cabeça pensante, uma cabeça pensante, uma mente superior que organizou isto para que funcione muito bem o universo todo. No dia de hoje estive pensando bastante sobre a importância do cabeça, o cabeça na família, o cabeça no país, na empresa, no trabalho. Em todo lado tem que haver um cabeça. E esse cabeça é aquele que vai expor os lineamentos corretos, adequados para toda a equipe, todo o conjunto de trabalhadores, família, ou pessoas descansando, o que for. Em todos lados sempre é necessário que haja um cabeça. O cabeça, comparando com o corpo humano, não pode viver sem o corpo. Portanto, o cabeça não é independente do corpo, não é uma autoridade plenipotenciária e isolada por sobre o corpo. Não, é um membro mais do corpo que momentaneamente, ou temporalmente, ou permanentemente, assume a liderança da equipe, do conjunto, mas não quer dizer que ela seja maior ou mais predominante que qualquer outro membro. Não, ela vai estar sendo simplesmente útil a fazer aquilo que lhe corresponde, que é, entre outras coisas, passar ordens, passar autoridade, passar vida, passar estrutura, passar capacidade de sustento e de suster também, que é um pouquinho diferente de sustento, não? Aí há um jogo de dois verbos diferentes, quase iguais. Tá? Então, tudo isso faz o cabeça. E Deus assim estabeleceu, porque Ele é a cabeça. Deus é a cabeça. Deus é a cabeça de todo o universo. E nós, mesmo que não o vejamos, não lhe entendamos, ou não creiamos em Deus, não importa. O cabeça está aí. Está dando vida e sustentando a vida no planeta. Então, é nesse sentido que Deus, como soberano, ele decidiu repartir o planeta em 5 esferas de governo, de 5 tipos de cabeça. É importante sabermos isto, isso está na Bíblia, e eu estou falando para público em geral. Ou seja, se você não lê a Bíblia, não crê a Bíblia, enfim, você não é cristão, não tem uso da Bíblia na sua religião, que algumas justamente deixam de lado, não importa. Eu estou fazendo, para o caso dos que não usam a Bíblia, consulta em um livro. Pode ser qualquer outro livro, um dicionário. Eu escolhi a Bíblia para meditar com você sobre o cabeça. E você vai ver que é pertinente. Tem tudo a ver com seu matrimônio, com sua família, com seu emprego, com o governo, com o Estado, e também com a sociedade, enfim, com todas as esferas de atividade humana. Tem tudo a ver. E é muito importante, e eu gostaria que você fizesse um tempinho para terminar de ver este vídeo. Começo com uma pergunta. Sabia que Deus estabeleceu cabeças para administrar o planeta? Está implícito na descrição que eu fiz no início. Mas por que esta pergunta?
Porque hoje estamos vivendo um tempo de extremo relativismo. As pessoas em todos os lados estão rejeitando a autoridade dos cabeças. É uma coisa violenta que está em todo o mundo. Hoje eu vi um vídeo do Papa Francisco falando que para as mães, para os pais, que a sua crítica papal, naturalmente, e justamente para os católicos, não é para mim que não sou católico, mas eu presto atenção em tudo. E ele falava que está havendo muito amor aos animais mais que às pessoas. E eu comecei a ler os comentários e não me apressurei, ou não me apressei. Eu peguei cada um dos comentários e cliquei no nome da pessoa, se eu não conhecia ela, não? Ia para o seu perfil e dava uma olhada para ver quem é essa pessoa. E para minha surpresa, são maioria de católicos resistindo ao Papa, se opondo ao Papa, criticando o Papa, fazendo lixo para eles. E é muito forte esse relativismo atual no mundo inteiro. Por isso é importante a pergunta: sabia você que Deus estabeleceu cabeças para administrar o planeta? Ele estabeleceu. Quando ele estabelece algo, devemos respeitar os limites de cada território onde há diferente cabeça. O mundo inteiro, a humanidade inteira, está dividida em 5 territórios de domínio, de administração da autoridade de Deus, e a fim de prover para a comunidade de cada território os elementos que necessitam para viver. Ou seja, Deus, cuidando do planeta, ele distribui o planeta inteiro, a humanidade inteira, em 5 territórios de autoridade delegada. Alguém, eu mesmo até, perguntaria: mas vem cá, ele não é soberano? Ele não é onipotente? Para que fez isso? Sabem por quê? Ele fez isso porque ele tem uma batalha contra Lúcifer. E ele, como Deus soberano, ele vai ganhar essa batalha. Já está ganhando através dos séculos. Ele está ganhando. E ele vai ganhar completamente. Só que ao criar os seres humanos, o diabo enganou a Eva. E esse engano passou para Adão. Então, Deus, amando sua criação, que somos nós, ele decide nos delegar a autoridade dele para ajudar ele a vencer a Satanás. Essa é a intenção de Deus. Nós estamos no planeta Terra ocupando 5 territórios de autoridade delegada diferentes, para que possamos, juntamente com Deus, o cabeça universal, derrotar definitivamente a Satanás, pisando na cabeça dele. É todo um jogo harmonioso da sabedoria de Deus. É impressionante, mas está tudo na Bíblia. Está na Bíblia e eu estou compartilhando para público em geral. Não quero que você pense que eu estou aqui para fazer proselitismo e converter você para alguma religião. Não, isso nunca. Não espere de mim. Eu só gosto de pregar e ensinar a verdade e mais nada. Então Deus delegou autoridade. Vamos ver como ele administrou
esta sua autoridade no planeta Terra, dividindo-a em 5 territórios. A delegação de faculdades dele foi o homem para a mulher. O homem para a mulher. Ele primeiro forma um homem, um macho, e depois, só em segundo lugar, ele edifica uma mulher para ajudar ao homem. Mas ele tinha levantado, por dizer de alguma maneira, ao homem, ao macho, como responsável número 1 do planeta para cuidar da terra e lavrá-la. Ou seja, em geral, para cuidar da terra, da vida no planeta e fazer com que essa vida se multiplique e seja bem cuidada e possa ser sempre potável de multiplicação. É natural. Então, Deus criou ao homem. Primeiro, com essa intenção. Como eu dizia no começo, que o cabeça não é mais que o corpo. No caso, Adão não é superior a Eva. Ele simplesmente está ocupando um lugar de administração, de responsabilidade que Deus colocou em cima dele como o primeiro homem. O homem, então, o responsável do planeta em primeiro lugar. Mas a mulher devia ser o primeiro bem de Deus que ele devia cuidar. Ou seja, Deus dá uma companheira para fazer a mesma obra que encarregou a ele, mas a primeira obra que o homem devia cuidar era Eva, a mulher. Então, vemos aí que há um plano de Deus perfeito para que a mulher seja cuidada e o planeta seja cuidado também, já junto com a mulher, trabalhando junto com o homem, naturalmente. Então, a primeira esfera de administração humana pela faculdade da autoridade de Deus na Terra é o homem sobre a mulher. O segundo território de autoridade delegada é os pais sobre os filhos. Se nós pais temos filhos e abandonamos eles, então não tem graça. Que mundo é esse? Que universo desorganizado? O diabo já veio para desorganizar tudo. Quando Deus recriou o planeta, estava tudo desorganizado e vazio, porque Satanás havia desorganizado. A desorganização é próprio do diabo. Então Deus está para organizar as coisas. E ele deu ao homem e à mulher a capacidade de fabricar filhos. Eu sou muito assim direto para que você entenda. E logo os instalou na humanidade e no mundo como responsáveis da vida dos filhos. É um território exclusivo dos pais. É muito delicado isto. Por que temos tantos problemas na humanidade hoje? Justamente porque o governo está saindo da esfera pública para penetrar, se infiltrar na esfera privada, que é a família, e querer mandar no território alheio. Deus estabeleceu ao pai e à mãe como autoridade delegada dele sobre os filhos. São as primeiras autoridades e as mais legítimas que há sobre toda criatura humana que está nascendo constantemente no universo. Em terceiro lugar, o terceiro território de autoridade de Deus delegada é o patrão sobre o trabalhador. Quando Deus deu a terra e disse, olha, é para vocês trabalhar aqui,
lavrar ela, cuidar a terra. Então está estabelecendo patrões. Antes de que exista mais gente para trabalhar, ele estabeleceu a empresa, que é a terra. E o empresário, que é o homem e a mulher. Os seres humanos, no caso Adão e Eva, são os primeiros patrões. Então há um território de autoridade delegada aos patrões, que são eles os responsáveis do trabalho e de cuidar bem do trabalhador, de pagar bem, de oferecer-lhe um ambiente adequado para que ele possa trabalhar e produzir com liberdade e com bom conforto. Isto é muito importante também, vermos que há um território do patrão que não compete ao governo, nem à igreja, nem aos pais, nem a ninguém. Compete àqueles que estão assumindo a empresa. Eles são responsáveis pela justiça social, que é totalmente bíblica, a justiça social. Quando o empregado está sendo injustiçado, há um patrão que deve dar conta diante de Deus primeiro, ante o governo. Muito mais. Em terceiro lugar, temos um quarto lugar, há um espaço, há um território onde as autoridades delegadas de Deus são as pessoas que ocupam o governo civil, o Estado. Eles são a autoridade delegada de Deus sobre toda criatura humana, seja pagã ou crente. Todos devem estar sujeitos a essa autoridade delegada de Deus nesse departamento que é o governo civil na terra, por cidades. A Bíblia também mostra que o governo civil é por cidade. Por isso que a igreja também tem que ser local, ou seja, atrelada, limitada à localidade. Por quê? Porque o governo civil é local. E estudando ciências sociais e políticas, a gente aprende que o núcleo do governo humano é a prefeitura. Ali começa o governo do homem sobre o homem. É o primeiro escalafão da autoridade humana sobre os homens, sobre os humanos. Totalmente bíblico isso. Então temos que entender que há uma autoridade delegada por Deus sobre todos os seres humanos, sejam crentes ou sejam pagãos. Todos devem obedecer à autoridade delegada de Deus, que é o governo local, da localidade, em princípio. E logo os homens organizaram em outros grupos maiores de povos onde o governo ou o homem vai governar ao homem. Isso já é secundário. Porém, o mais importante é entendermos que há um território, que é a localidade onde o governo tem autoridade sobre pagãos e sobre crentes. E por último, o quinto território de autoridade que Deus criou são os pastores sobre a única igreja local, que eu resenhei no item anterior. Os pastores. Se é bíblico uma única igreja por localidade, também é bíblico que haja só um presbitério, um único presbitério conjunto de pastores, governando a igreja da localidade e mais nada. Ou seja, não há um escalafão de autoridades eclesiais para o Estado, para a nação, para a religião. Nada disso. Não existe na Bíblia. As autoridades de Deus sobre o povo de Deus, sobre a igreja, são locais. Daí que é imprescindível que haja unidade
por cidades. Unidade pastoral entre os pastores governando um único rebanho que não está limitado à doutrina, nem à denominação, nem a homem, senão limitado à cidade. Você mora em Curitiba, você pertence à igreja de Curitiba, à igreja do Nosso Senhor em Curitiba. Portanto, você é membro da igreja de Curitiba. Sai de Curitiba, vai para qualquer outra cidade, Ponta Grossa, por exemplo, vai para Ponta Grossa, você tem que se sujeitar à autoridade pastoral dos pastores da igreja de Ponta Grossa e passa a pertencer à jurisdição de autoridade daqueles pastores. Isso é o bíblico. E é maravilhoso o desenho bíblico. Deus desenhou o melhor para a mulher, o melhor para os filhos, o melhor para os trabalhadores, o melhor para a sociedade toda e o melhor para a igreja. Deus cuidou de todos os lados. E isso está na Bíblia. Mas vamos terminando aqui. Uma coisa que eu quero mencionar para você, ter um pouco mais de luz sobre este assunto do cabeça. Deus é o cabeça de toda esta organização pentagonal, ou seja, de 5 lados, 5 territórios. Deus é o criador deste tipo de autoridade, delegada por Ele. Deus é o cabeça. Portanto, todos nós devemos render conta diante de Deus. E nenhum cabeça de nenhum dos 5 territórios tem autoridade para entrar no território do outro a mandar. Não tem. Isso não tem. Mas há uma única exceção, que os pastores são os únicos que têm, não autoridade no sentido de faculdade, senão têm autoridade no sentido de responsabilidade, de cuidar do homem para que administre bem a autoridade que ele recebeu sobre a mulher, sobre a sua mulher, de cuidar dos pais para que administrem bem a autoridade que receberam de Deus sobre os seus filhos, de cuidar dos patrões para que eles administrem bem a autoridade de Deus sobre os empregados, e de cuidar dos governos e ter ingerência sanadora, saradora, libertadora, orientadora para a verdade, a fim de que o governo administre bem a autoridade que recebeu de Deus sobre a população em geral. É a única autoridade que, em casos extremos e em casos pontuais, pode se meter quando o marido quer matar a mulher ou quer destruir a vida da mulher ou o matrimônio com o adultério. Então aí quando o pastor, os pastores da cidade têm autoridade para entrar naquele casal para resolver, interferir o mal e endireitar o bem para que seja feita a vontade de Deus. É quando os pais estão maltratando os filhos que os pastores unidos têm autoridade para se meter na família. É quando os patrões estão maltratando os empregados, ou os empregados estão roubando e não estão trabalhando nem produzindo adequadamente, é quando os pastores unidos têm autoridade para entrar e ajudar a que isso se resolva entre eles, fazer um exercício ergonômico para que haja harmonia e haja justiça social no trabalho, na empresa e no trabalho. E também, quando há problemas no governo civil, é os pastores unidos
que tem essa exceção de Deus que podem entrar e interferir a injustiça social que esteja sendo feito no governo para que haja justiça social. Não fazer politicagem. Os pastores não estão autorizados de ser nem de direita nem de esquerda. Quem assume um desses dois lados é um traidor de Deus, traidor de Cristo. Mas eu sei que você ama Deus, ama a igreja local, a igreja una, mas também você ama a igreja denominacional. Portanto, eu dou um aplauso para você, pastor, para você, padre, que está lutando pela justiça social na sua igreja e também na sociedade. Siga em frente, porque estamos vivendo dias muito injustos e desorganizados. É muita cabeça facilitando ao diabo e favorecendo ao diabo em vez de trabalhar para Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E esta palavra, como eu falei, tem a ver com todos vocês e comigo. Pode que alguém dos que me ouve não creia em Deus, mas há uma organização, bota da natureza, bota da inteligência humana, o que for. Essa organização tem alguma cabeça pensante, uma cabeça pensante, uma mente superior que organizou isto para que funcione muito bem o universo todo. E nós devemos preferir seguir essa mentalidade oculta para muitos, seguir essa mentalidade para que possamos ser cidadãos de bem, fazendo o bem.